Olá, povo amado de Deus! Que bom! Estamos aqui mais uma vez para compartilhar com vocês mais um episódio da nossa série Cura Interior e Libertação. Tem sido uma bênção, amados. Nós temos recebido muitos e-mails, as pessoas realmente estão muito envolvidas nesse trabalho e é maravilhoso. A gente vê que realmente a Igreja de Cristo busca uma libertação e uma cura interior, porque ela deseja estar mais próxima do seu Deus, ela quer uma intimidade maior com o seu Deus. E o Espírito Santo, ele é sensível, ele é lindo, ele é maravilhoso, e nós jamais podemos ser habitação do Espírito Santo, sendo que nós estamos ainda alimentando a velha criatura, não é verdade? Por isso, em nome de Jesus, vamos continuar aqui e espero que você, em nome de Jesus, venha ser muito abençoado também nesse episódio 9, né? O episódio 9. E nós já tratamos aqui, né, no início, mostramos que qualquer pessoa pode estar presa pelo cativeiro espiritual, mesmo estando na igreja. Nós mostramos isso biblicamente, né? Lá em Lucas capítulo 13, quando Jesus trabalha ali naquela mulher encurvada, aquela mulher corcunda, que o Senhor teve a oportunidade de ministrar a palavra na sinagoga, e ele observou aquela mulher e ele expulsou aquele cativeiro, aqueles demônios que viviam oprimindo aquela mulher. E ele a chama, ela não é uma qualquer, ele a chama pelo nome de filha de Abraão. Isso quer dizer que ela era uma serva de Deus. Amém? E aí continuamos aprendendo que qualquer pessoa pode estar assim presa pelo cativeiro espiritual, e também aprendemos como que a gente vai detectar isso e como que a gente vai tratar. Nós aprendemos que nós precisamos ter o quê? A humildade, né? Primeira coisa é reconhecer. Depois nós aprendemos o quê? O arrependimento. E o Espírito Santo vem nos ensinando episódio após episódio. E nós temos visto que realmente precisamos sim, a todo instante, estar nos autoexaminando, e precisamos sim estar indo diante do nosso Deus, através da sua palavra, buscarmos o tratamento que precisamos. Amém? Bom, amados, hoje eu estou então com o episódio 9, e eu quero tratar nesse episódio 9 como a aliança entre o homem e os deuses, ou seja, demônios, e as implicações do envolvimento com espíritos ocultos, ou seja, espíritos das trevas. Nós vamos usar o texto bíblico de Êxodo, capítulo 23, do 32 ao 33. Diz assim, eu vou ler para vocês na versão NVI. Diz assim: não façam aliança com eles, nem com os seus deuses. Não deixem que esses povos morem na terra de vocês, senão eles os levarão a pecar contra mim. Porque prestar culto aos deuses deles será uma armadilha para vocês. Amém? Eu sempre costumo colocar outras versões aqui também, né? Exposto para vocês acompanharem o texto lendo. E eu uso muito a Almeida Revista Atualizada, a ARA, né? Então, aqui eu li na NVI para que o texto ficasse com um melhor entendimento para você, né? O texto é a mesma coisa, o significado é o mesmo, né? Mas aqui a NVI ela traz uma linguagem mais fácil, né? Na verdade. Veja bem, se os nossos ritos sacramentais nos unem ainda mais ao Senhor, o diabo, sabendo disso, e é bom lembrar que ele caiu porque quis ser semelhante ao Altíssimo. Isaías capítulo 14, no versículo 13 e 15 diz: e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, contudo levado serás ao Seol, ao mais profundo do abismo. Amém? Ele elaborou também os seus ritos. Por isso que a gente precisa estar alerta, ligados na palavra de Deus, porque o diabo, ele não é burro, ele é um ser muito inteligente, apesar de derrotado, apesar de caído, mas ele é um ser muito inteligente. E se a gente não tiver verdadeiramente ali aliançado com o nosso Deus, aí fica complicado. Veja bem, mas com que objetivo
que ele também prepara os seus ritos? Os mesmos que Deus, ou seja, fazer com que as pessoas fiquem mais e mais presas a eles. É por isso que quando alguém se batiza em outros ritos, de outra forma, diferente daquela que o nosso Cristo nos ensinou nas Escrituras, do qual ele mesmo se deixou ser batizado para que todos o seguissem. É quando a gente usa desses ritos para um compromisso maior com o inimigo, eles usam esse casamento, pessoas que mais e mais se tornam presas a eles, e é quando se batizam, faz lá o seu casamento, assiste às sessões como dos elementos, bebe sangue, invoca as entidades, conversa com elas, faz pedidos e promessas. Tal pessoa está por meio desses ritos simbólicos estabelecendo alianças fortíssimas com o diabo, o nosso arqui-inimigo. Sabe que os símbolos estão carregados de conteúdos espirituais. Eles não são nada neutros. 2 Coríntios 2, no versículo 11, diz, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Quando você precisar ajudar alguém que veio de um contexto, de uma religião, que vai contrária àquilo que Deus ensina nas Escrituras, ou seja, uma religião ocultista, experimente levá-lo a renunciar os pactos que ele realizou no passado. Você verá que o nível de dificuldade, até de lembrar o que fez para fazer o desligamento, é terrível. Quanto maior a quantidade de pactos realizados, maior é o nível de demonização. E maior também a dificuldade para renunciá-los. É preciso ter cuidado. Tem que haver um esvaziamento espiritual, levado a não levar a sério as alianças que as pessoas fizeram no passado. Veja bem, 2 Coríntios 4,4 diz, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Entendeu, queridos? Por isso que nós precisamos estar muito alertas e ligados, porque não é fácil, amados. Olha, eu e a minha esposa, nessa nossa missão, nesses 25 anos de ministério aí, nós já lidamos com situações terríveis, pessoas possessas por demônios, que foi criada uma aliança lá na sua adolescência, na sua juventude, se envolveu com religiões ocultas, com ocultismo, e acabou então sendo fisgado e preso nesses cativeiros. E para tirar, meu amado, dá muito trabalho. Por isso que a gente tem que buscar. Mas se você foi vítima disso, busque a Deus de todo o teu coração. Amém? A palavra de Deus é poderosa. O sacrifício de Cristo foi perfeito no Calvário para nos libertar. Por isso que ele diz, olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E qual é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. E diz mais lá em João 8,36 também, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, sabe, Deus, Cristo, através da sua palavra, nos liberta. Amém? Veja bem, as armadilhas espirituais. A Bíblia está repleta de passagens que mostram que alguém pode fazer alianças com Deus estranho. Êxodo 23:33 diz, não habitarão na tua terra, para que não te façam pecar contra mim, pois se servires os seus deuses, certamente isso te será um laço. Veja bem, estes textos nos ensinam algo muito interessante. Fazer aliança com alguma entidade espiritual nos faz o que? Cair numa cilada ou no laço do diabo. O que nós aprendemos com isso é que aqueles que mantêm contato com os ídolos ou com forças espirituais malignas passam a estar presas em armadilhas espirituais. Um exemplo disso é o que? O caso de Gideão. Lá em Juízes 8:27, Gideão usou o ouro para fazer um manto sacerdotal que ele colocou em sua cidade, em Ofrá. Todo Israel prostituiu-se, fazendo dele objeto de adoração. E veio a ser o que? Uma armadilha para Gideão e a sua família. Amados, é devido a isso que uma das ordens de Deus para o seu povo, ao entrar em Canaã, é que teriam que destruir todos os ídolos, imagens e Deus e
toda parafernálias usadas no culto aos pagãos. Josué 6, no versículo 18, a palavra do Senhor diz: mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição ao acampamento de Israel, na versão NVI, tá certo? Esses objetos, eles representavam, sabe o quê? Verdadeiras maldições e laços no mundo espiritual. Por diversas vezes o Senhor dizia que seu povo estava se prostituindo com deuses, com os demônios, com os Baalaíns, com Moloque e tantos outros demônios. Êxodo 34, 16 e 17 diz, e não tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, para que quando suas filhas se prostituírem após os seus deuses, não façam que também teus filhos se prostituam após os seus deuses. Não farás para ti deuses de fundição. Não oferecerão mais sacrifício aos ídolos em forma de bode, aos quais prestam culto imoral. Levítico 20, no versículo 5 e 6 diz: eu porei o meu rosto contra esse homem e contra a sua família, e o extirparei do meio do seu povo, bem como a todos os que forem após ele, prostituindo-se após Moloque. Quando aquele que se voltar para os que consultam os mortos e para os feiticeiros, prostituindo-se após eles, porei o meu rosto contra aquele homem e o extirparei do meio do seu povo. Viu que coisa tremenda? Juízes também dizem em Juízes 8:33, depois da morte de Gideão, os filhos de Israel tornaram a se prostituir após os Baalaíns e puseram Baal-Berite por Deus. Lá em 1 Crônicas 5:25 também registra, cometeram, porém, transgressões contra o Deus de seus pais e se prostituíram seguindo os deuses dos povos da terra, os quais Deus destruíra de diante deles. Amados, o uso do termo prostituir-se faz referência ao fato de Israel estar em aliança com o Senhor e ao mesmo tempo, em alguns momentos, insistir em se voltar para outros deuses. Isso é coisa muito séria. Veja bem, em prostituir-se com os deuses implica também estabelecer o quê? Aliança com eles e, consequentemente, afundar-se em laços e armadilhas espirituais. Salmo 109, no versículo 17, diz: visto que amou a maldição, que ela lhe sobrevenha, como não desejou a bênção, que ela se afaste dele. Queridos, a palavra de Deus é tremenda, né? Prostituir-se também, em muitas passagens, Deus nos orienta sobre as formas que as pessoas podiam estar ligadas a outros deuses. Lá em Deuteronômio 32, no versículo 17, diz: ofereceram sacrifício aos demônios, não a Deus. A deuses que não haviam conhecido, deuses novos que apareceram há pouco, aos quais os vossos pais não temeram. Nada mais são do que demônios, querido. Por isso que a gente tem que estar muito ligado. Vejamos algumas formas de adoração aos demônios. Sacrifício a deuses. Também, os sacrifícios a Deus configuram em si mesmo verdadeiras alianças do povo de Israel com Deus. O diabo, como já afirmei, sabendo que este sacrifício, ou seja, toda espécie de culto, selam fortes alianças no mundo espiritual, criou também uma série de ritos e práticas mágicas visando prender as pessoas a ele. Veja bem, adorando a deuses e ídolos. Êxodo 20, nós lemos sobre isso. Geralmente os rituais com espíritos contrários, ou seja, espíritos ocultistas, se faz o que a Bíblia acaba de advertir, fazendo imagens de escultura, prestando culto a esse tipo de ídolo. Todas as formas de culto a entidades malignas formam o quê? Formam vínculos com o inferno, proferindo o nome dos deuses. Por isso que a gente precisa estar sempre ligado, inclinando-se também perante deuses. Isso a gente acaba o quê? Reconhecendo. Por isso que nós devemos adorar somente a Deus, amém? Veja bem, um problema muito sério que a gente tem que estar alerta também. Sempre que você for se alimentar, que você for na casa de um parente, de um amigo, de um conhecido ou um desconhecido, você tem sempre ter o cuidado de quê? De orar por aquele período que você vai ficar ali, se você vai ingerir alguma alimentação ou não, entendeu?
entendeu? Então tudo isso a gente tem que estar alerta, porque a gente sabe que o nosso adversário, ele é astuto, ele é muito esperto. E ele trabalha para quê? Ele trabalha na intenção de nos afastar de Deus. Por isso que a gente tem que estar muito ligado, amados, amém? Nós precisamos ter muito cuidado com as alianças que nossos antepassados às vezes fizeram, não é verdade? Hoje a gente vê muita gente dentro da igreja, queridos, que muitas vezes é oriundo desde criança de uma religião dessas, e muitas vezes seus pais fizeram consagrações a eles, ou eles mesmos tiveram o contato com esse tipo de consagrações, e às vezes aparentemente tem muita gente, mas isso não tem nada a ver, isso não tem problema, mas queridos, tem sim. Tudo que acontece no mundo físico, primeiramente ele é gerado no mundo espiritual. Por isso que a gente precisa estar muito alerta, amém? Para estar sempre buscando, pedindo ao Espírito, olha, teu melhor amigo, para te ajudar nessa consulta, se é certo ou se não é o Espírito Santo e a sua palavra. Então procure ler, amém? Peça para o Espírito Santo, Senhor, me mostra se tem alguma coisa das quais eu, de maneira ignorante, fiz alguma aliança, ou alguém também, sem saber, fez para mim, entendeu? E comece, sabe, a fazer uma autoanálise, começa a buscar tudo isso para quê? Para que você venha se fortalecer, para que você venha se fechar para as trevas, mas se abrindo sim para a luz de Cristo. Amém? Por isso peça, sempre que você for ler a Bíblia, procure fazer uma oração antes, pedindo para o Espírito Santo abrir teu entendimento, te dar sabedoria. Amém? Glórias a Deus. Então procure, sabe, fazer as tuas orações, procure sempre ler a Bíblia, amém? Sempre em espírito de oração. Se você não entendeu uma passagem, volta lá, peça para o Espírito Santo, Senhor, abra meu entendimento, me dê sabedoria, me dê discernimento para que eu possa entender o que o Senhor quer falar comigo. Amém? E com isso, o que vai acontecer? Deus vai abrir a tua mente, Deus vai abrir a tua visão espiritual, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar discernimento, e você sim vai poder se policiar, se afastando de tudo isso que não é o que Deus preparou para você. Por isso, em nome de Jesus, amém? Receba essa palavra, guarde no seu coração, coloque em prática na sua vida, para que você venha ser uma bênção nas mãos de Deus, para que você venha ser um modelo na tua família, para que você seja uma referência para eles, para que os teus amigos olhem e digam, aqui diante de mim tem um homem, tem uma mulher de Deus, amém? Para que as pessoas vejam que você é uma testemunha fiel de Cristo, para que você tenha aliança sim com o seu Deus, que você fez uma aliança, você está noivo dele e que breve ele virá para te buscar, amém? Por isso, em nome de Jesus, vamos juntos buscar esse Deus com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, que eu tenho certeza que Deus preparou coisas maravilhosas para mim e para você. Amém? Então fica na paz do Senhor Jesus e nos veremos no próximo vídeo. Amém? Nós já vamos para o episódio 10. Olha que bênção, amados. Que coisa maravilhosa, né? E estamos juntos aqui aprendendo a cada lição a importância de servirmos a Deus da maneira certa, né? Então Deus abençoe você e toda a tua família.